Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoseria bianconera, oggi dia 22 de setembro, se eu não estiver errado, 22, segunda-feira. Este é o canal que fala da Juventus aí no Brasil, como vocês sabem. Somos do fã-clube oficial da Juventus. Um grande abraço ao Marco De Biasi, nosso presidente, e também ao Arides, nosso vice-presidente, e o Giovanni, o presidente honorário. Se você quiser ser sócio do fã-clube, já está aberto aí as inscrições na temporada e você vai ter algumas vantagens. Falando nisso, em vantagens, se você for inscrito nesse canal que fala da Juventus, né? Estamos uma temporada na Itália, mas estamos radicados em São Paulo. Você sendo inscrito vai concorrer a prêmios exclusivos do canal e prêmios exclusivos da Juventus, né? No canal, por exemplo, a gente vai sortear uma camisa oficial da Juventus em dezembro, mês do Natal. Quem sabe você não ganha aí do Papai Noel Bianconero uma camisa oficial da Juventus desta temporada e outros brindes mais que vamos receber do fã-clube, tá bom? Ativa o nosso sino e espalhe para os outros amigos que vocês conhecem no trabalho, na escola, vizinhos, que tem um canal que fala da Juventus, né? Com o propósito de que, assim como você um dia, né, descobriu que tem no Brasil um canal que fala da Juventus, né? E ficou feliz para poder usar esse espaço para a gente poder debater e conversar, outros torcedores também vão ficar muito felizes, né? Muito bem, ragazzi, né? Hoje aqui já são 2 horas da tarde, parece, mas não é, não estou na Sicília, embora pareça muito a Sicília, e eu coloquei na capa aí, por falar em Sicília, não é certo, as pessoas associam a Sicília à máfia, isso é uma gafe, tá? Mas a gente entende por causa do filme. Agora o padre está ativando o sino. Sicília lembra a máfia lembra o quê? O que aconteceu na Federação Italiana de Futebol, porque no último sábado, muita gente comentando aqui na Itália e no Brasil, a arbitragem desastrosa desse senhor que eu coloquei na capa, Rapuano. A gente vai falar disso mais pro fim do vídeo, tá? Porque não podia deixar de comentar com vocês essa repercussão negativa e vergonhosa da arbitragem de sábado. Antes, vi muitos comentários, obrigado a todos que comentam no canal, isso é muito importante, porque é a propaganda do canal, né? O algoritmo entende que o comentário e o like acaba sendo o que fornece esse vídeo girar para todo o YouTube e que outras pessoas acabam conhecendo o Finestra, não só na base do boca a boca, né? Muita gente comentou, né? Poxa, o Copy Miners podia vender e trazer o Tonali, né? Como se isso fosse uma coisa... Claro, o comentário é válido, tá? Não estou criticando quem comentou. Eu acho perfeito. Só uma coisa em relação ao Copy Miners, eu perdi a paciência com ele, mas eu não perdi a esperança nele. Falo isso por experiência, né? Experiência, na palavra mais justa. A paciência esgotou. A esperança é a última que morre, de fato, né? Mas morre. Mas eu ainda tenho a esperança que esse rapaz jogue metade do que jogava na Atalanta, pelo menos. Já vai ser muito útil, né? Então a esperança existe, mas a paciência, como eu sou um ser humano como vocês, a paciência já esgotou, né? E não é tão simples assim, vende o Copy e traz o Tonali, né? Por várias questões. Aproveito, né? Falando de Tonali, abro um parênteses. Um tempo atrás, um amigo meu, um abraço para o Luiz de Osasco, que me perguntou sobre o Tonali ainda no final da janela. Grande abraço a você. Fazer um esclarecimento aqui, né? Já falei tantas e tantas vezes, mas é importante reforçar e acho que vocês vão entender. O Finestra, o canal da Juventus, que a gente tanto fala, que eu tanto falo, não é meu trabalho. Eu não sou um jornalista profissional. De modo que, se eu dou uma notícia de mercado e acerto, eu não vou receber um bônus financeiro por isso. E se eu errar, eu também não vou deixar de ganhar dinheiro ou vou ser mandado embora por um chefe.
Ou seja, eu podia todo dia fazer 2 vídeos diários, como a maioria dos canais de YouTube de times de futebol fazem. Podia usar qualquer assunto e podia até inventar assuntos. Mas o Finestra é um canal diferente por 2 motivos. Primeiro porque, estando no Brasil, não é normal você falar de um time do exterior. Então esse já é o primeiro ponto de diferencial. E o segundo ponto, eu não tenho essa obrigação de fazer vídeos diários para inventar notícia ou inventar argumentos. Porque eu vou poupar também o tempo de vocês. Então isso aqui não é um trabalho meu. Então quando eu erro uma notícia de mercado, erro entre aspas, porque o mercado é dinâmico, eu não estou perdendo nada com isso. Ah, mas se você acertar, você ganha uma credibilidade maior e pode ganhar mais inscritos. E se você perder o contrário, eu não estou preocupado com isso. Tem gente que demora para raciocinar, para encaixar isso no neurônio, né? Então, falando do Tonali pela última vez, e aí eu vou dar um exemplo atual, vamos voltar. Eu nunca cravei que o Tonali ia vestir a camisa da Juventus. O que eu fiz, né? Porque quando eu cravo, eu cravo. Eu falei do De Ligt, que provavelmente ia chegar, porque o Parazzi estava aí em cima. Falei do Bremer na época, que o Marotta ia tomar o que vocês gostam de chamar de chapéu. E do Tonali, o que eu falei é que existia uma negociação, e essa negociação estava muito avançada. Então vou recapitular pela última vez. Itália jogando com a Alemanha pela Copa das Nações no San Siro, em Milão. Tonali, inclusive, fez um gol nesse jogo, mas a Itália perdeu de virada, se eu não estiver errado. Neste dia, o Giuntoli, que era diretor da Juventus, teve um encontro com o agente do Tonali. Só que esse encontro só aconteceu porque o Tonali deu ok para acontecer. Então, primeiro ponto, se o jogador não tem vontade e interesse de voltar para a Itália, ele não fala para o agente, ó, pode ir lá conversar. Ele fala, ó, não me interessa, não vou voltar para a Itália. O Tonali deu ok para conversar com o Giuntoli, do seu agente. E na conversa, e aí entra a parte que eu falo que foi avançada, o agente, né, levando essa conversa em consideração com o Giuntoli, quando chegar no Newcastle, o Newcastle tinha um interesse no Douglas Luiz. O Newcastle fez uma sondagem para saber a situação do Douglas Luiz. E aí, levantou-se a possibilidade, vindo do Newcastle, olha, a gente tem interesse no Douglas Luiz. Vamos sentar e vamos conversar. Se vai poder fazer o negócio ou não, mas vamos conversar. Isso eu entendo como uma negociação avançada, quando o jogador dá o ok para o seu agente conversar. Quando o agente do clube fala com o Newcastle fala, tem interesse no Douglas Luiz, vamos conversar, a cifra não ia ser perto dos 100 milhões. Ia ser o Douglas Luiz mais uma quantia em dinheiro. O que às vezes as pessoas se esquecem é que as coisas podem mudar durante o percurso. Se o Tonali dá uma entrevista dizendo que está bem na Inglaterra, eu acho que as pessoas têm que ser um pouquinho mais inteligentes e saber o que é uma declaração de fachada, tanto de jogador como de dirigente. E vou mais longe. Tem gente que esquece que quem começou a negociação foi o Giuntoli, e o Giuntoli foi mandado embora. E depois que o Giuntoli foi mandado embora, o Newcastle fez um passo atrás com o Douglas Luiz. Desistiu do Douglas Luiz, assim como a Juventus desistiu do Colomani, porque viu que não era um negócio, não era conveniente gastar aquele dinheiro. Então, vocês acompanharam a situação do Colomani. Todo mundo viu, muitas páginas colocando, olha, parece que vai ficar, está praticamente certo, vai ficar, isso à meia-noite. No dia seguinte, esquece, Colomani não vai fechar. Então, isso significa que foi uma mentira a negociação com o Colomani? Não, não foi uma mentira. Só que na última hora, o Paris Saint-Germain botou um obstáculo a mais e a coisa não aconteceu. Ora, se o Newcastle não teve mais interesse em Douglas Luiz, restava a Juventus pagar os 100 milhões. E a coisa não aconteceu. Eu não invento informação, eu não invento isso, porque eu não vivo disso. Agora, se não acredita no que eu falo, tem duas soluções. Ou não vê o vídeo, ou tira a inscrição do canal, não vai fazer falta. É simples, né? Eu falei várias vezes, eu faço isso aqui por paixão. E qual é a paixão pela Juventus? Eu cresci
torcendo para a Juventus e não tinha outros colegas, que não era igual hoje que tem internet, época do videogame. Acabava o jogo da Juventus e não tinha com quem conversar. Isso nos anos 80, na época do Platini, na época do Baggio, que Baggio foi já no início de 90, eu não tinha com quem conversar. Então hoje, o vídeo, o canal, o propósito é o pós-jogo, é conversar com vocês, é desabafar com vocês. Ganhamos, que nem foi o dia da Inter, vamos tirar sarro desses cornos, vamos festejar. Perdeu, vamos ficar puto, vamos desabafar junto, vamos colocar os nossos pontos de vista, diferentes ou não. Esse é o propósito do canal. Não é inventar notícia, não é ter vídeo diário para prender a sua atenção, te fazer de bobo. É um espaço para vocês debaterem depois do jogo. Principalmente depois do jogo. Tanto que no início eu fazia só pós-jogo, não tinha vídeo durante a semana. Só que eu tenho o privilégio de 2, 3 pessoas que me informam e de vez em quando chegam informações. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Chiellini, antes de voltar para a Juventus como diretor, o Chiellini, o Barzagli e o Bonucci, os 3, eles estão muito bem informados do que acontece na gestão do Ferrero. Mais do que vocês imaginam. O único que não está por dentro do mundo da Juventus é o Buffon, que está afastado. Mas o Barzagli, o Chiellini e o Bonucci, os 3 sabem tudo o que acontece todo santo dia na Juventus. Entendeu? Então, o Columani estava tudo certo ou não deu certo? Ah, é mentira? Não, vocês viram que não foi mentira. Todo mundo acompanhou a situação do Columani, que infelizmente não deu certo. Mas tem gente que não entende essas coisas. Acho que ficou clara a situação do Tonali. E outra coisa, se um dia o John Elkann acordar excitado e falar, sonhei com o velho Agnelli, não o André, o avvocato Agnelli, o Gianni Agnelli. Se um dia o Elkann acordar e falou, hoje eu sonhei com o Agnelli falou assim, Elkann, vira comando, ao invés de dar 200 milhões de recapitalização, pega 100 milhões, dá para o Newcastle e traz o Tonali. Se o Elkann sonhar com isso, ele vai fazer. Aí é do bolso dele, é do bom grado dele. Se ele quiser fazer isso, não é o dinheiro do caixa do clube, é o dinheiro dele. Se ele quiser trazer o Tonali, ele traz. Não é nada 100 milhões para ele. Mas eu concordo, ele está certo em não fazer isso. Não misturar o dinheiro dele, o dinheiro do clube. Ah, mas é a mesma pessoa, sim, ele é proprietário da Ferrari, da Juventus, mas são coisas diferentes. Quem quer entender, ótimo. Quem não quiser entender, escusa, tem que nascer de novo com um cérebro mais avançado. Falando do árbitro, eu não gosto de falar de arbitragem, mas eu sou obrigado. Porque visto o comentário de muita gente na internet, no meu Facebook, por exemplo, choveram comentários desse cidadão. E ontem a Federação Italiana tomou uma providência, baniu, vai apitar a Série B o árbitro. O árbitro foi rebaixado para uma outra categoria. Nossa, como a federação, como a FIGT é honesta, né? Como a FIGT é honesta. Vocês viram o jogo da Inter com o Sassuolo? Vocês viram que o Fábio Grosso quase deu uma porrada no árbitro? Vocês viram o lance? Olha aí. Vamos ver se esse árbitro também vai ser afastado. Mas, como eu disse no sábado, eu estava muito nervoso. A Juventus não fez uma grande partida, mas mesmo sem jogar bem, não fosse o árbitro, a gente teria trazido os 3 pontos. Isso é óbvio. Porque não foi só o pênalti, que quando eu vi na hora eu achei que tinha sido. Depois, por outro ângulo, eu falei, isso não é pênalti. E a cotovelada é uma vergonha, porque a gente está em tempos de VAR. Quantas vezes a gente vê um gol ser anulado por questões de milímetros? Eles pegam com a pinça ali, detalhe, e anulam um gol. Como anularam um gol do Cristiano Ronaldo na estreia do campeonato italiano em 2019, contra o Parma. Até brinquei na época que o Cristiano Ronaldo tinha que cortar a unha do pé, porque por causa da unha estava dando impedimento. Então, se é tão rigoroso assim, como que não vai olhar a cotovelada em cima do Gatti? Ah, mas o Gatti estava jogando mal, não interessa. Isso é agressão, existe o VAR para quê? Porque se a Juventus vai para o intervalo ganhando de 1-0, e volta do intervalo, o Verona com um jogador a menos,
provavelmente acabar 1-0 ou a gente tinha chance de fazer 2. Dificilmente o Verona empatar com um jogador a menos. Esses 2 pontos podem fazer a diferença lá na frente. Eu acho que ainda é cedo para falar aqui, mas pode atrapalhar. Porque senão alguém vai dizer, você já está arrumando desculpa. Não, estou dizendo que pode atrapalhar. Para mim o Napoli vai tropeçar, não hoje. Hoje vai ganhar do Pisa. O Pisa é o time da torre, né? A torre de Pisa, a torre torta, que é mais bonita que a Torre Eiffel. Tá? Um dia eu falo sobre isso. Mas é isso. É isso. O VAR tá lá para punir. Agora sim, aquele velho ditado, depois que o ladrão entra na tua casa, você vai pôr o cadeado? Não resolve. Você pode evitar que aconteça outras vezes, mas se o ladrão entrou e levou tudo que você tinha de precioso, você tinha que pôr o cadeado antes. Isso aqui é um provérbio antigo. Hoje não adianta nem pôr cadeado que eles arrebentam, mas é um sentido figurado que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então não adianta a federação agora querer tirar o cara para jogar a Série B. Isso é ridículo. Apitar a Série B, melhor dizendo. Apesar que ele joga, né? Porque ele jogou a favor do Verona. Não errei aqui na expressão. Ele jogou sábado. Jogou contra nós. Agora ele tá punido, tá? E os 2 pontos? Como é que fica? Como é que fica a cotovelada? O jogador do Parma vai pegar suspensão? Eu não falo da arbitragem. Tanto que no último vídeo eu falei, não dei destaque para isso, para não desviar o foco da má apresentação. Mas no final do vídeo eu deixei a foto. Uma imagem vale mais que 1000 palavras muitas vezes. Ou na maioria das vezes. É isso, ragazzi. É um desabafo, porque desse jeito tá claro que eles estão incomodados com o ressurgimento de uma Juventus competitiva. Porque o Tudor pode ter a falta de qualidade e de experiência como treinador. Mas vocês viram o que o Locatelli falou há 15 dias atrás? Dando uma alfinetada no Mota? Viram ou não viram? Quando ele fala que o time está jogando como equipe, com o espírito da equipe. Vocês viram o que o Will Diz falou? Que esse time é um grupo diferente do que acontecia com o ex-treinador? E me parece que na época eu joguei até falei, cuidado com o que eu vou falar, porque eu não posso cravar. Não posso ser leviano. Mas o grupo não reagiu bem quando o Mota afastou o Danilo e estão contra o treinador. Eu inventei? Não inventei. Tá aí o Locatelli e o Diz falando. É simples. O Tudor, taticamente, tem que aprender muito. Ele tem o espírito da Juventus, ele conhece a Juventus, mas mesmo assim, o espírito de equipe, de garra, de luta, ele recuperou. Mesmo jogando mal, dentro da regra do futebol, a gente venceu a partida. Eu não ia fazer vídeo para falar do juiz, mas diante dessa palhaçada que fez a Figit, de colocar ele agora para jogar, para apitar a Série B, eu fui obrigado a fazer um vídeo, porque não adianta você, depois que o ladrão entrou na tua casa, você vai pôr porta blindada, vai fazer o cazzo que for. É isso, ragazzi, nos vemos, sempre forte aiuto. Fino alla fine, like no Finestra Bianconera e até mais. Gravina, desgraçado.